Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, nós temos aqui Filipenses 2, é a passagem mais famosa de Filipenses, que fala da chamada kenosis. Kenosis. O que é kenosis? O esvaziamento de si mesmo. É a passagem que explica muita coisa do Evangelho que deu pano para manga nos primeiros séculos. Por exemplo, tinham momentos no Evangelho que Jesus falava: o Pai é maior do que eu. Outros momentos ele falava: só o Pai sabe o dia e a hora. Isso fez que muitos teólogos pensassem que Jesus fosse abaixo do Pai, que o Filho fosse criatura, porque ele mesmo diz que é menor que o Pai. Ele mesmo disse que não sabe o dia e a hora do fim do mundo. Por que que ele disse isso? Porque ele se esvaziou do poder divino. Porque ele quis se esvaziar. Quando ele quis ser humano, assumir a condição humana, ele quis ser humano mesmo. Então ele disse: Pai, fique com o poder, com toda a onisciência, onipotência da sua mão. E eu vou ser realmente humano. Então, no momento que ele estava nessa vida como ser humano, ele realmente não sabia o dia e a hora do fim do mundo. E ele realmente precisava rezar. É outra coisa também que confundiu os teólogos. Por que ele ficava a noite inteira rezando no monte para escolher os apóstolos? Porque realmente ele precisava rezar. Porque ele quis isso antes. Ele quis se esvaziar. Mas a sua identidade é divina. Por outro lado, existem outras passagens no Evangelho que mostram que Jesus deixa claro que é igual ao Pai. Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. E ele disse: Filipe, estou convosco sempre e ainda quer ver o Pai? Quem vê o Pai, vê a mim. Então aqui ele já se coloca no mesmo nível. Então, se nós não entendermos a kenosis, nós não vamos entender algumas passagens do Evangelho e vamos achar realmente que Jesus está abaixo do Pai. Não está. Ele quis ser um ser humano. Não era teatro tudo que Jesus fazia. Ele realmente precisava rezar. Quando a hemorroíça tocou as suas vestes, ele disse: quem me tocou? Se fosse Deus, ele sabia tudo. Não, ele é Deus, né? Mas se ele tivesse o poder divino, uma coisa é importante: a identidade é divina. A pessoa sempre é a pessoa divina. Não existem duas pessoas, existem duas naturezas. Uma pessoa é a mesma pessoa divina e duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Então, quando ele estava na natureza humana, apesar de ser a pessoa divina, ele não sabia quem tocou. Ah, mas e quando ele lia os pensamentos? Porque na sua união hipostática entre a natureza divina, o Pai infundia na sua mente uma ciência, o dom de revelação. Outros santos tinham isso. Padre Pio também via os pensamentos, não tinha? Quando alguém ia confessar, se não tivesse arrependido, ele diz: vai embora, você não está arrependido dos seus pecados. Para saber isso, você tem que ter uma ciência infusa. Bem, só que aqui em Filipenses 2, não está só explicando o que Jesus fez, está dizendo: tende entre vós o mesmo sentimento. Todos cristãos têm que saber se esvaziar de si, né? Esvaziar de si mesmo. Cada vez mais reconhecer que é pequeno, calar-se, né? Às vezes tem que se retirar, deixar a fogo. E isso é força cristã. Quando nós temos a capacidade também de esvaziar dos nossos talentos, das nossas capacidades. Quanto mais você
tenha seus talentos aqui na paróquia. Quando chegar alguém novo, você tem que dar espaço para a pessoa crescer. Você que já é robusta na fé, não pode ficar com ciúminho porque alguém está fazendo o que você sempre fez. Isso é ridículo, isso é baixo, né? Você tem que se esvaziar para que o outro cresça. A plantinha que está nascendo ali, cresça, e não venha lá um jatobá para pisar na plantinha. Concorda? Alguém que já está na igreja há 15, 20 anos. Quem pediu para fazer isso? Ninguém falou comigo. Eu é que faço isso. Nunca deixa ninguém crescer. Então, a kenosis, ela tem que existir em todo momento, todo lugar, na paróquia, também na família. O marido se esvazia pela esposa, a esposa se esvazia pelo marido, né? Os dois se rebaixam pelos filhos, não rebaixar no sentido de perder a autoridade, mas de estar ali, de fazer, de amar de uma forma. Então, essa keno no trabalho também acontece muito. A pessoa que está ali, aí chega um novo funcionário que faz as coisas bem, ao invés de você se esvaziar para ajudá-lo a crescer, não. Começa a falar mal do outro, de inveja, ou com medo de perder espaço. Isso é abominável diante de Deus. Abominável. Então, nós temos que ter na igreja nem se fala. Na igreja que tem que ter esse esvaziamento, né? A mulher que sempre cuidou da cozinha, chega alguém para ajudar na cozinha. Não. Eu que resolvo isso aqui. Não. Pelo amor de Deus, né? Não, que bom que você veio. O que você quer fazer? O que você sente bem fazendo? Você se esvazia para que aquela pessoa que está indo agora para a igreja tenha uma oportunidade de crescer, de sentir-se bem e vai pouco a pouco crescendo na fé. E o Evangelho é aquilo que a gente já viu aí várias vezes em outras leituras também. Deus está sempre chamando a gente para o seu banquete nupcial também, porque vai ser um casamento de Deus conosco. Mas o banquete do céu. Deus está sempre gritando para nós irmos para o céu. Irmos para o céu hoje, o que é? Ter uma vida de oração profunda, participar dos sacramentos, não é ficar indo à missa domingo sim, domingo não, é grave. Confessar frequentemente, cada 3 meses, 6 meses, ou quando tiver pecado mortal, né? Rezar o terço, ler a Bíblia e fazer caridade como consequência da oração. Também não é só, o que é importante é fazer caridade. Sim, mas como consequência da oração, porque não existe caridade sem oração. Isso é buscar a santidade, priorizar as coisas de Deus. Mas hoje, infelizmente, tudo serve de desculpa para não participar das coisas da igreja, ou para não ajudar alguém, né? Não visitar um doente, não participar das missas, não vir adorar, não rezar o terço. Tem gente que fica aí de férias e não lê a Bíblia, não reza um terço, faz nada, né? E tem gente que tem a vida bem agitada e quando prioriza Deus, consegue vir à missa, consegue rezar o texto, consegue cuidar dos filhos. Depende da prioridade. Depois Deus é muito categórico. Sair pelas estradas e atalhos. Ora, já que todo mundo está preocupado com o seu trabalhozinho, com a sua chacrinha que você vai, né? Final de semana, com os seus passeios lá no rancho que você comprou e não está nem aí com Deus. Então o que Deus vai fazer? Sai pelas estradas e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Vai pegar as pessoas que estão jogadas nas ruas, que não tem, aí tem tempo, né? Elas não têm muito onde passear. Vamos para a igreja, para o céu? Vamos. Eu estou aqui de boa, né? Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Nenhum, é forte.
nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Se nós não priorizarmos as coisas de Deus, e não existe banho-maria na fé. Ah, não, eu não gosto de... Já ouvi umas coisas ridículas, né? Eu não gosto muito, assim, dessas coisas fervorosas de igreja. Eu sou muito meio termo, comadre. Não falo até... Eu gosto das coisas de meio termo. Eu não gosto de exagerar. Não existe banho-maria na vida espiritual. Porque o outro lado não tem meio termo. As paixões do mundo, os apegos, eles são ligados no 12. Então, se você está no banho-maria, você vai ser engolido pelo mundo. Não tem esse negocinho. Eu não gosto muito de entrar em discussões de religião. Eu gosto de ter minha fezinha. Isso não existe. Isso não existe. Ou você decide lutar com unhas e dentes para ser santo, vencendo todas as paixões, ou você vai ser engolido por elas. Não se esqueça disso. Não tem meio termo na vida espiritual. E aí você vai ficar fora do banquete. Como tantos outros que escolhem tudo, menos priorizar as coisas de Deus. Que Nossa Senhora nos dê a graça cada vez mais de sermos dóceis ao chamado de Deus e de sermos violentos conosco mesmo, contra as paixões, para sermos cada dia mais santos, como Deus quer que a gente seja. Assim seja. Amém.